A grande verdade sobre a previdência privada. Será que você está preparado para eu te provar o que eu tenho aqui hoje? Se você não quer saber a grande ilusão que é a previdência privada, pode sair desse vídeo agora. Mas para os corajosos que ficarem, é para ficar até o final. Porque hoje eu vou te provar com dados a grande fraude que é esse sistema. Eu tô gravando essa introdução aqui depois de já ter gravado a aula e feito todas as pesquisas. E eu tava pensando se eu liberaria esse conteúdo só pros meus alunos ou se eu liberaria ele gratuitamente aqui também. Mas depois de finalizar a pesquisa, eu percebi que o conteúdo ficou tão bom, mas tão bom, que eu decidi liberar publicamente aqui pra vocês também, além de liberar pros meus alunos. Então aproveita, degusta esse conteúdo que é um pouco mais avançado do que eu costumo postar. E eu quero você aqui comigo até o final. Isso aqui vai mudar a sua vida. Confia em mim. Antes de eu começar a bombardear você com um monte de dados, as fontes desses dados, os cálculos que eu vou utilizar pra chegar na conclusão que eu cheguei, eu quero antes te mostrar o porquê eu comecei a fazer esse estudo. Eu sempre desconfiei um pouco de que previdência privada era algum tipo de furada, até porque taxas estão sendo cobradas, mas até então eu achava justo. Eu pensava, poxa, eles estão cobrando taxas por fazer todo o serviço para mim. Deve ser um produto de qualidade. Mas, ao me deparar com esse trecho aqui do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, vou ler um pequeno trecho aqui com vocês, onde o tópico desse trecho é como os custos afetam os retornos. No caso aqui a gente está falando das taxas de administração. Vamos lá. Os custos de negociação e administrativos de 2 ou 3% ao ano podem parecer pequenos se comparados com a volatilidade ano a ano do mercado e podem parecer igualmente pequenos para os investidores que estão lutando por retornos anuais de 20 ou 30%. Poxa, tô ganhando 20, 30%, tô pagando só 2%, tranquilo. Aí nessa próxima frase ele explica que $1.000 teriam se tornado $23 mil ao longo de 30 anos, pós-período Guerra Mundial. E aí a gente se depara com essa parte. Uma taxa anual de 1% ao ano diminuirá o acúmulo final em quase 1/3, ou seja, 1% de taxa vai fazer você ter 33% menos dinheiro lá no final. E com uma taxa anual de 3%, o acúmulo corresponderá a um pouco mais de $10 mil, menos da metade do retorno anual do mercado. E ele finaliza falando que para um investidor que começa aos 25 anos, vai atrasar 2 anos a aposentadoria dele. E aí na hora que eu li esse negócio, eu falei, meu Deus, não é possível que uma taxinha de 1% ao ano me faz ter 33% menos dinheiro na minha aposentadoria. Não é possível, não é possível. E eu fiquei puto, como tudo na minha vida, eu peguei esse negócio e falei, velho, eu vou estudar esse negócio aqui e eu vou saber de letra tudo o que acontece. Eu já desconfiava, mas agora vamos comprovar. Eu quero com dados tudo o que acontece aqui. E pra gente conversar aqui sobre previdência privada, é muito importante que a gente saiba qual que é o mecanismo, como que funciona esse negócio, como que é a estratégia desses fundos, o que eles planejam fazer com o seu dinheiro. O foco da previdência privada é justamente a sua aposentadoria. Ou seja, você vai ficar ao longo de alguns anos, talvez algumas décadas, acumulando dinheiro, que a longo prazo você vai ter um montante desse dinheiro que vai gerar a renda que vai patrocinar a sua aposentadoria ou o seu salário. Você pode até mesmo escolher se aposentar antes do período. E parece ser um mecanismo super tranquilo, super confiável. E como que funciona o mecanismo, a parte técnica da previdência? Na prática, você vai deixar o seu dinheiro na mão de uma gestora, de uma administradora, que vai cuidar o seu dinheiro e investir por você. E se eles têm mais conhecimento, teoricamente, eles conseguem retornos muito maiores do que você mesmo investindo, certo? Não. Então olha esse diálogo de como que acontece o ingresso de alguém na previdência privada. E vai ser uma conversa justamente com o gerente do banco ou com o assessor de alguma corretora. Fala, seu Jorge, como que eu posso ajudar o senhor? Pô, Henrique, tô começando a pensar na minha aposentadoria, eu queria fazer alguma coisa com o meu dinheiro pra sei lá, eu colher um fruto lá na frente, pra eu ter uma aposentadoria, um salário, porque eu quero parar de trabalhar, né? Seu Jorge, eu tenho o produto perfeito pro senhor. Ah, é? Como que é o nome dele? Chama Previdência Privada. Previdência Privada? Como é que funciona isso? É tipo um INSS? É parecido, só que muito melhor. O senhor coloca seu dinheiro todo mês com a gente, e a gente tem os melhores analistas, os melhores técnicos do mercado que vão saber exatamente o que fazer com o dinheiro do senhor. E você não vai ter dor de cabeça nenhuma de ficar administrando carteira e perder tempo aprendendo sobre como investir o seu próprio dinheiro. A gente vai fazer tudo pro senhor, você só tem que colocar o dinheiro mensal ali. A gente pode ajustar quanto que o senhor vai investir por mês, R$500, R$1.000, depende de quanto o senhor vai investir. Pô, Henrique, legal, gostei. Como é que funciona o rendimento disso aí? Então, é um rendimento bem acima da poupança, com a mesma segurança, o senhor pode ficar tranquilo, é um investimento conservador, que vai te dar segurança para o senhor alcançar a sua aposentadoria o mais rápido possível. Caramba, Henrique, gostei, como é que eu faço isso aí? Onde que eu assino? E morreu. Então, na verdade, a previdência privada vai ser uma gestora, um banco e uma administradora tomando conta do seu dinheiro por você, investindo numa carteira que eles julgam correta. E no meio dessa carteira pode ter renda fixa, pode ter tesouro, pode ter ações, pode ter uma variedade muito grande de investimentos
Só que, teoricamente, por eles terem mais conhecimento, a chance de dar certo é muito maior, né? Não é bem assim. E existe uma cacetada de plano. Tem plano de renda fixa, plano multimercado, plano PGBL, plano VGBL, imposto progressivo, imposto regressivo. Na prática, vocês vão ver que tudo esse negócio é baboseira e o resultado que isso aqui vai dar no final, considerando impostos ou não. E eu separei aqui um estudo com mais de 13 previdências de diversos bancos, diversas administradoras, gestoras e tudo mais, e tô justamente aqui com eles, tá? São 13 fundos de previdência privada que eu selecionei aqui, tá? E afinal, o que tem de tão especial numa previdência que você não poderia colocar na sua própria carteira? E tem previdência da ARX, Fundo Multimercado, Bradesco, Icatu, Renda Fixa, Fundo de Investimento de Cota de Fundo de Investimento Previdenciário, Caixa Econômica, Icatu Templeton, JPG Sul América, Claritas Advisory, Azequest Advisory, Previdência Multimercado, Dália 70 Advisory, XP Seguros, Previdência, Banco do Brasil Previdência, Cotas Fundo Multimercado, Cadma XP Seguros. Vocês estão vendo aqui que é tudo ou de renda fixa ou multimercado. A diferença do fundo multimercado é que ele vai investir tanto em renda fixa quanto em renda variável, né? Isso seria mais a parte de ações. Então, teoricamente, eles sabem gerir uma carteira. Só que não é o que os dados mostram pra gente. E pra gente começar esse estudo, o que esses gestores colocam na carteira do fundo previdenciário? Vamos dar uma olhada? E pra gente dar uma olhada nisso, é só entrar no site da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão que fiscaliza toda essa parte de previdência, fundos de investimento, tem todos esses negócios aí de ações também, tudo aqui dentro, tá? Corretoras homologadas, enfim. Vamos entrar no site aqui da CVM e aqui a gente se depara com a aba de fundos, tá? As previdências são fundos previdenciários. Então aqui você pode clicar justamente em fundos, consulta informações de fundos de investimento registrados, e aqui a gente consegue pesquisar, vamos lá, ARX, vamos pegar esse primeiro que a gente acabou de olhar aqui, ó, justamente o RX, Icatu, Multimercado, vamos ver o que tem dentro desse negócio. Então aqui você digita ARX, coloca o código aqui, ó, 242113, acho que é isso, continuar, e aqui a gente já se depara com vários, vamos procurar o de previdência, ó, vamos pegar Previ, qual que é o que a gente tá olhando aqui, ó, vamos conferir, ARX, Income, Icatu, vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó, ARX é mais fácil escrever Income, tá? Aqui, ó. ARX, Income e Icatu Previdência. É justamente esse aqui, ó, multimercado. Clicando aqui já tem uma cacetada de informação sobre ele, ó. Tem administrador, tem a situação atual, constituição, ó, quando que ele foi criado, CNPJ, enfim, uma série de coisas aqui, qual que é a classe dele e tudo mais. Mas o que a gente quer olhar aqui, ó, é justamente a composição da carteira. Vamos ver o que tem dentro desse negócio aqui? E justamente aqui temos a composição deste fundo, ó. A gente vê que grande parte dele é títulos públicos, coisa que você pode investir diretamente. Grande parte dele está em ações aqui em amarelo, coisa que você também pode fazer diretamente. Outra grande parte dele aqui está em cotas de outros fundos, que você também pode fazer diretamente. Mas Lucas, como que eu vou saber quais ações, quais títulos públicos essa Previdência investe? E é só você descer um pouquinho aqui, olha no que ele investe, ó, BTOW3, que é B2W, Itaúsa, Petrobras, B3, Embraer, e inclusive aqui no finalzinho, ó, logo do lado direito aqui, ó, por exemplo, B3, ó, você consegue ver quantos por cento de todo o patrimônio do fundo nessa ação aqui. E descendo mais um pouco, a gente se depara com inúmeras empresas que a gente já conhece, ó, Uzi Minas, BBAS, Vale, Itube, Tupi, Sul América, AES Tietê. E aqui temos também a proporção de títulos públicos, ó, 10% nesse tesouro aqui. Que código Selic que é esse aqui, ó? A gente pode jogar no Google também, descobrir exatamente o que é esse código aqui, ó. Vamos lá, colocar aqui, ó, Selic, papapá. Vamos ver aqui, ó, já tem justamente o código aqui, ó, é uma NTNB, vamos só conferir aqui, ó. Vamos dar um Ctrl F aqui, qual que é o código? 760199, títulos públicos, 760199. Tá, justamente aqui, ó, é uma NTNB, é um tesouro IPCA. Tesouro IPCA, título de longo prazo, inflação e tudo mais. Então, bom, teoricamente sabemos em que tipo de investimento essa previdência investe. Então, vamos lá, voltando aqui para a planilha, vamos entender um pouquinho melhor. Eu separei essa planilha em 3 partes, tá? Vamos entender a primeira. Aqui a gente tem o nome da previdência, a data inicial que eu comecei a comparar os dados dessa previdência. Afinal, algumas são mais antigas, que eu comecei a pegar os dados em 2005, e algumas são mais recentes, só que eu comecei a pegar em 2019, 2018, 2019.
2016. E aqui temos a data inicial, que eu comecei a pegar os dados, e a data final, que eu comecei a pegar os dados, justamente para a gente calcular a rentabilidade. Se a gente tem a data inicial, a data final e a rentabilidade total, a gente consegue calcular a rentabilidade média anual, tá? Então aqui justamente, também considerando as taxas, tá? A gente já vai falar sobre as taxas. Então a gente chega na rentabilidade anual de cada um desses fundos de previdência. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que mais deu rentabilidade dos que eu achei, tá? Lembrando que eu pesquisei em vários bancos, em várias corretoras como a XP, né? Que tem as maiores previdências do Brasil. Mas Lucas, eu quero dados. Você não tá me mostrando, você tá pegando os dados dessas rentabilidades e das datas. Então tranquilo, joga aí no seu Google, ó, Verius comparação de fundos, ó, tá justamente aqui, ó, Verius comparação de fundos, e é justamente um site pra gente comparar tanto fundos de investimento quanto fundos de previdência. Vamos lá, vamos jogar alguns deles aqui, ó, só pra gente ter uma noção. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, vou mostrar pra vocês como que eu peguei esses dados, tá? Vou digitar o nome dele aqui e vai aparecer justamente a rentabilidade dele desde 2005, ó. Então foi justamente as datas que eu coloquei nele aqui, ó. Data inicial, janeiro de 2005, data final, 18/5/2020, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. E temos também a rentabilidade total. Como que eu descobri a rentabilidade total? Bom, aí não tem segredo, é só você vir aqui e olhar justamente a rentabilidade absoluta, 424,28. E essa rentabilidade total, ela já é isenta dessas taxas de administração. Desse rendimento aqui, a gente só tem que tirar os impostos. Então, na prática, o que essa planilha está fazendo? Ela está pegando a média desse gráfico aqui, ó, a média do crescimento anual desse gráfico, que é justamente o que a gente está vendo aqui, ó, 424, pelos 15 anos, ó, a planilha calcula o tempo total aqui do início e do fim, 15 anos, e aqui tem uma fórmula de exponencial para a gente justamente chegar no retorno anual médio. E temos aqui do lado também a rentabilidade mensal que ela já calcula, tá? Mas isso a gente não vai usar agora. E esse foi o melhor resultado que eu cheguei nessa pesquisa, 11,38% ao ano em média. E aí a gente se depara com muitos outros fundos, ó, temos também o Bradesco Investimento em Ações, ó, um fundo de previdência em ações que rendeu menos do que um fundo de investimento multimercado. Olha que suspeito. Temos aqui o Icatu Vanguarda, que rendeu 10. Temos o da Caixa, que fez 5,83 ao ano nos últimos 7,7 anos. Temos também um outro aqui, ó. Vamos ver um bem ruinzinho aqui, ó. Ó, Western Asset, Icatu Renda Fixa, tá? Rendeu 5,4% ao ano em média. E temos um aqui que foi o recordista. Banco do Brasil Previdência, fundo de investimento em cotas de fundo de investimento multimercado, 2,4% ao ano. E é exatamente isso, senhores telespectadores. O fundo de previdência do Banco do Brasil conseguiu performar 2,4% ao ano ao longo dos últimos 15 anos e meio. E bom, fazendo esses cálculos, eu cheguei justamente numa média aqui, ó, de 8,44% ao ano. Isso somando todos e dividindo pelos 13, ó, soma total dividido pelos 13. Eu vou deixar essa planilha aqui no link da descrição, caso vocês queiram fazer o download totalmente gratuito. Então, bom, chegamos na rentabilidade de 8,44% ao ano em média, tá? Pegando esses 13 fundos foi a rentabilidade média. Afinal, não teria como você saber qual performaria melhor. Não teria como você saber. Você ia ter que escolher um desses 15 anos atrás, tá? Ou 5, 6 anos atrás. Não tem como saber qual você escolheria. Então eu vou considerar uma média. Eu vou considerar que você escolheu uma média. É a média que usaremos justamente 8,44 em todos esses cálculos que faremos aqui hoje. E aí, seguindo esse mesmo raciocínio, o que eu fui fazer? Eu fui pegar todo o histórico de ações convencionais, como o Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Vale, Petrobras, e eu montei uma carteira de ações com base em todos esses ativos, considerando 15 anos atrás também, que é o tempo médio de uma previdência. Afinal, a gente começa e aporta dinheiro nessa previdência em torno de 15, 20 anos, alguns mais tempo ainda. Então, selecionei empresas como Itaú, Banco do Brasil, VEG, Engie, Vale, Ambev, Sanepar, Grendene, Unip6, Santander, Bradesco, Taesa, Klabin, Suzano, Cielo e Raia Drogasil. E foram essas empresas que eu escolhi justamente para a gente fazer os nossos cálculos aqui. E eu peguei aqui 15 ações que não são necessariamente as 15 melhores ações de 15 anos atrás. Até porque você nem eu somos gênios que conseguiriam selecionar as melhores ações da época. E obviamente também não são só as piores. É uma carteira média de alguém que segue uma filosofia de investimentos de longo prazo, que é justamente comprando ativos com bons fundamentos. Isso eu ensino mais detalhadamente dentro do meu curso. E aqui eu só estou mostrando uma carteira média para vocês. Vão ter ações que performaram mal e vão ter ações que performaram bem, como Raia Drogasil. E isso aqui é só uma carteira simulada de alguém que pensa no longo prazo. Como que eu cheguei nesses dados aqui? Vou mostrar para vocês agora, tá? Banco Itaú, por exemplo, Itaúsa, na verdade. Eu entrei no site do Fundamentos, tá? O site do Fundamentos aqui, digitei ITSA 4
e vim aqui em histórico de cotações. Aqui justamente a gente vai ter o histórico desde 2005, que foi o período que eu considerei, um período de 15 anos até hoje. E chegamos justamente na cotação de Itaúsa, algo em torno de 1,70, que foi provavelmente o dado que eu coloquei aqui, ó. Valor inicial, ó, considerando o dia 1/1 de 2005, ó, R$1,09, tá? E o valor final é o valor que tá hoje, ó, tá a cotação em tempo real, tá puxando em tempo real do Google Finance. Tá? Então, 8,54. Chegamos justamente no período de 15,4 anos. A rentabilidade total de Itaúsa, ele já calcula com base no valor inicial e final. Ó. Se eu colocar, por exemplo, que custou 4,27 cada ação lá atrás, seria uma rentabilidade de 100%. Ó. Por quê? Fui de 4,27 para 8,54, dobrou o meu dinheiro, teoricamente. Então, ele já calcula também a rentabilidade anual média com base nos 15 anos. Mas vamos voltar aqui para o dado certo. Ó. 1,09, tá? Que deu uma rentabilidade total de 683%, trazendo para uma rentabilidade média anual 14,32. E eu fiz isso com todas essas ações aqui da lista, tá? Ações que qualquer um poderia ter investido 15 anos atrás. Itaúsa, Banco do Brasil, VEG, Ambev, Sanepar, Banco Bradesco, Klabin, Suzano, empresas grandes que todo mundo conhece, que você poderia ter montado uma carteira como essa há 15 anos atrás. E essa rentabilidade aqui das ações, a rentabilidade total, ela já é considerando o reinvestimento de todos os dividendos que essas ações pagaram, né? Os dividendos são os lucros que essas empresas geram que cai na conta do acionista. Então, considerando que você já reinvestiu tudo. E se eu tô aqui falando de ações e você tá com medo de investir em ações, muito provavelmente a sua previdência investe em ações e você nem sabe. Então, se for para investir em ações de qualquer jeito, estuda um pouquinho, aprende a analisar e investe diretamente com você mesmo. E fazendo esses cálculos, chegamos numa rentabilidade média de 27,81%, mas não foca nisso aqui ainda. Ó. E isso levando em consideração que tiveram empresas que deram resultado negativo, como a Ambev, deu uma rentabilidade negativa de menos 2,7% ao ano. Temos a outra aqui também, que é a Cielo, que deu uma rentabilidade negativa de menos 7,3%. Então, mesmo com empresas que deram prejuízo, a gente chegou numa rentabilidade média anual de 27,81%. E eu falei, poxa, mas numa carteira previdenciária, teoricamente, eu não colocaria todo o meu dinheiro em ações. Então, eu evoluí essa pesquisa. Eu fui fazer uma pesquisa sobre renda fixa, como que as rendas fixas performaram em todo esse período de 15 anos também, ó, considerando a data inicial desde 2005. E como que eu peguei esses dados? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês vão entrar na calculadora do cidadão, tá? A calculadora do cidadão é justamente do Banco Central. E aqui você vem aqui em poupança, para você dar uma olhadinha na rentabilidade da poupança. Você pode pôr a data inicial, data final, e ele vai te dar os valores, ó. Por exemplo, Selic também, posso considerar aqui, ó, dia 1/1 de 2015 até dia 12/5 de 2020, considerando o valor investido de R$1. Quanto esse R$1 teria se tornado? Esse R$1 teria se tornado R$4,91, que foi justamente o valor que eu coloquei aqui, ó. Então, R$1, tá? Deixa eu subir aqui de novo, ó. Então, R$1 se tornou R$4,91 em 15 anos, que foi justamente a rentabilidade de 390% total, que a gente trazendo para uma média anual deu algo em torno de 10,9%, o que já quase bateu as previdências. Sendo que o investimento em Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil. Então, teoricamente, é muito mais seguro você deixar o seu dinheiro no Tesouro Nacional do que você deixar o seu dinheiro numa previdência privada. Então, aqui já está desbalanceado o risco-retorno. A gente está tendo um retorno muito maior no investimento mais seguro do Brasil, quase próximo à previdência que mais rendeu. Coloquei aqui também justamente o CDI, ó, considerando um investimento de 120% do CDI, se você fosse em rendas fixas, e coloquei aqui também a poupança, deu uma média de 6,92%, tá? 6,92% nos últimos 15 anos, levando em consideração que tiveram previdências que performaram menos, como essa aqui do Banco do Brasil, ó, que performou 2,41% ao ano e ainda vai ter incidência de impostos, a poupança já é isenta. E o que eu fiz? Eu montei aqui 3 carteiras que eu vou mostrar aqui para vocês agora. A primeira carteira simulada, ó, o que a gente fez? A gente colocou tudo em previdência, tá? Considerando uma alocação de 100% em previdência, ou seja, você vai investir tudo em previdência, sendo que o melhor caso fez 11,38%, que foi o que a gente viu. O pior caso, eu não atualizei aqui, ó, fez 2,41%, que foi essa do Banco do Brasil, que deu uma média, tá, de 8,44%, que foi justamente aqui, ó, 8,44%, já tá puxando direto da fórmula lá em cima, tá? Então já tá certinho aqui. A segunda carteira eu falei, poxa, e se eu conseguir montar uma carteira com metade Tesouro Selic e metade ações? Já fica de boa, porque teoricamente eu reduzo metade do meu risco das ações e ainda tenho metade no investimento mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Selic. E aí eu fiz isso, eu peguei a carteira do Tesouro, a alocação de 50%, uma rentabilidade de 10,9%,
10,9, que foi justamente o que a gente viu aqui no Tesouro Selic, ó, 10,9, e eu peguei a rentabilidade das ações, rentabilidade média também, que deu 27% ao ano ao longo dos últimos 15 anos. Deu uma rentabilidade média anual de 19,35%, tá? O que já deu pau em todas as previdências. E aí eu fui além. Se eu estudar, aprender sobre analisar ações, coisa que com 15 minutos por dia ao longo de um mês você aprende a fazer. E eu montei a terceira carteira, que é justamente uma carteira simulada com 25% Tesouro Selic e com 75% em ações do Brasil. Considerando as mesmas rentabilidades, a gente chegou numa média anual de 23,58% ao ano. Então aqui a gente já performou o dobro do que uma previdência privada. E ainda preparei uma carteira bônus aqui para você, a carteira número 4, que é considerando se você tivesse começado a fazer investimentos 15 anos atrás no exterior também, porque afinal, aqui o foco não é só a rentabilidade, o foco é você ter a rentabilidade de investimentos de qualidade e com segurança, com diversificação, com alocação inteligente de investimentos. E foi justamente o que eu fiz, eu montei uma carteira no exterior, com base em quê? 2 ETFs americanos, tá? Que são fundos que replicam índices com taxas de administração baixíssimas. E aqui temos justamente o IVV, que replica o SP500, que é o índice da Bolsa Americana, e peguei também o QQQ, que é um índice que replica a média das empresas de tecnologia americana. Aqui entra Apple, Google, Facebook, esse tipo de empresa mais tecnológica. E mesmo esquema, peguei aqui, ó, desde 2005, considerando o preço do dólar, considerando a cotação do dólar e tudo mais, o ETF IVV no começo dessa data, ele custava R$ 272 para você investir em uma cota dele, e hoje ele está valendo R$ 1.700 nos últimos 14,8 anos, que deu uma rentabilidade média anual, já considerando a cotação cambial, chegando a uma rentabilidade em real de 13%. O QQQ, que é o índice de tecnologia, já fazendo todos esses cálculos, chegamos numa rentabilidade anual média de 19%, tá? E o dólar também já entrou nessas contas, ó. E vocês veem aqui que para fazer o cálculo dos valores, já considerou também a cotação do dólar. Então chegamos numa rentabilidade média desses dois de 13% e 19% também ao ano. E aí o que eu fiz? Eu fiz essa carteira simulada bônus, 20% em Tesouro Selic no Brasil para você ter caixa, reserva de emergência, reserva de oportunidade, toda essa parte de caixa. Mandei 50% para ações no Brasil, diversificando em todas aquelas empresas que a gente já viu também. E peguei também, justamente, metade no IVV e metade no QQQ, tá? Dos 30% que estão no exterior. Então, 15% no QQQ e 15% no IVV. A gente chegou numa rentabilidade média anual de 20,95%, que é menor do que a rentabilidade só de carteira no Brasil, é menor, ó. Se a gente for comparar aqui, ó, Tesouro e Ações, 23,58%. Só que, levando em consideração que a gente vai ter uma rentabilidade aqui um pouquinho menor, a gente não sabe qual que é o cenário brasileiro. Então a gente tem que estar diversificado em outras economias, em moeda forte, né? O dólar é uma moeda forte, todas as negociações do mundo são feitas em dólar. A economia do exterior, Apple, Google, Facebook, Amazon, Tesla, Coca-Cola, McDonald's, são empresas que têm globalmente, ou seja, você está muito mais protegido do que investindo aqui no Brasil em, sei lá, Itaúsa. Não que Itaúsa seja um mau investimento, Itaúsa é um ótimo investimento. Nada do que eu tô falando aqui é recomendação de compra, é só um estudo que a gente tá fazendo. E aí eu fui além, eu falei, vamos fazer projeções com essa carteira aqui agora. E aqui o negócio começa a ficar divertido. Então vamos clicar aqui embaixo justamente, ó, vou até descer um pouquinho aqui, vamos clicar em projeções de carteira. Aqui a gente vai projetar a carteira 1, 2, 3, 4 e a bônus. Normalmente, quando a gente fala de previdência privada, eles fazem você fazer o aporte mensal de 100, 200, 500, R$1.000 por mês, depende, tá? Então o que a gente vai considerar? A gente vai considerar que a gente está começando com um patrimônio inicial de R$500 e a gente vai fazer aportes mensais de R$500 ao longo dos próximos, vamos por 15 anos aqui. Tá? Os dados que você colocar aqui nessa planilha já vão ser replicados para todos os lados aqui, então você não vai precisar mexer em mais nada. Só nesses 3 dados aqui é o que você vai mexer. Ele já puxa a rentabilidade da carteira 1, carteira 2, carteira 3, já puxa tudo. Você só vai ter que preencher esses 3 dados. Então vamos lá. O que a gente conclui aqui, ó? 15 anos nessa previdência privada, investindo R$500 por mês, tá? Considerando a média ali, que a gente já viu, que é 8,44, a gente teria ao longo de todo esse tempo um patrimônio acumulado de R$176 mil, sendo que isso geraria, em média, uma renda de R$1.200 por mês. Ou seja, você ficou 15 anos investindo e teria uma renda mensal média de uns R$1.200 por mês, sem considerar os impostos, tá? Vai ter incidência de impostos aqui. A carteira 2 já muda um pouco, tá? Aqui a gente já fez a carteira de
50% ações e 50% Tesouro Selic, tá? Como que foi a rentabilidade? 19% ao ano, que foi o que a gente acabou de ver aqui na parte 1, ó, subindo um pouquinho aqui na carteira 2, chegamos justamente nessa rentabilidade, que foi a que foi puxada para cá, e fizemos o cálculo também, total acumulado, 451 mil de patrimônio acumulado, com uma renda mensal de 6.700. Então aqui, ó, você investindo metade em tesouro, metade em ações, você já deu pau na Previdência, tá? Mas fica tranquilo, que essa não é a pior parte sobre a Previdência, não. A gente vai ver a pior parte daqui a pouquinho, pode ficar tranquilo, fica aqui no vídeo comigo que eu vou te mostrar. E aí, evoluindo um pouquinho, a gente chega justamente na carteira número 3, que foi a que a gente acabou de fazer, considerando aí 75% ações Brasil, 25% Tesouro Selic Brasil também. Mesmos dados, mesmos aportes, rentabilidade da carteira, com o mesmo tempo. Chegamos no total acumulado de 656 mil, com uma rentabilidade mensal média de 11.686. E aqui a gente já deu um pau em previdência, poupança, fundo de não sei o que lá. E aí, evoluindo mais um pouquinho, a gente chega na nossa carteira bônus, que é teoricamente a carteira mais segura de todas essas aqui, onde a gente está no exterior, a gente está no Brasil, Tesouro Brasileiro, investimentos de ações brasileiras. E isso gera pra gente um total acumulado de 520 mil reais, com uma renda mensal média de uns 8.300, tá? Lembrando que aqui o foco não é só a rentabilidade, o foco aqui é você tá com uma rentabilidade legal, com uma segurança legal também, que é justamente o que essa carteira bônus proporciona pra gente, com uma rentabilidade média histórica de 21% ao ano. E a gente tá vendo aqui que as nossas carteiras de ações e tesouro, sendo que a mesma carteira daquele fundo tinha metade em títulos públicos e quase metade em ações, aqui a gente tá quase na mesma proporção. Por que os gestores de fundo de previdência não conseguem essas rentabilidades que a gente conseguiu aqui com investimento simples, Tesouro Selic e as ações mais conhecidas da época que performavam bem? E um dos problemas tá justamente nesta abinha aqui embaixo, ó, o problema. Você está pronto para clicar no problema? Vou clicar, hein? E aqui são basicamente dois problemas, na verdade. Eu vou tampar aqui para vocês não ficarem vendo. Mas o primeiro problema, uma carteira de gestão ativa, onde os gestores ou a própria pessoa que administra a carteira fica trocando os ativos, ou seja, quando valoriza demais ela vende aquela ação, ou quando desvaloriza demais ela compra aquela ação. Esse tipo de técnica é comprovadamente pior do que uma carteira de renda passiva, porque vem comigo aqui, ó. Quando eu compro uma ação saudável e ela valoriza na minha carteira, e eu vendo só porque ela valorizou, você concorda comigo que você está vendendo um negócio que é bom, só porque ele valorizou, para pegar esse dinheiro e colocar alguma coisa que você não sabe se é boa? Então é comprovado que a longo prazo, uma carteira de gestão passiva, onde você simplesmente compra as ações iguais sempre, desde que elas continuem saudáveis nas análises de relatório que a gente faz, se elas continuarem saudáveis, você pode continuar mantendo a compra, mesmo que ela tenha subido, caído, não importa. Você vai escolher as ações que você gosta de empresas saudáveis e você vai seguir a estratégia de comprar regularmente aquelas empresas sem ficar vendendo. Esse é o primeiro grande segredo, você não ficar vendendo as suas ações que valorizaram demais, porque aí você tira coisa boa da sua carteira, entendeu? E você também não vai tirar as empresas que teoricamente caíram a cotação, mas continuam boas, porque você não sabe o que vai acontecer. Então esse é o primeiro grande problema. Gestão ativa de carteira performa pior do que gestão passiva de carteira. E aí a gente cai no nosso real problema, que são justamente as taxas de administração, que parecem ser inofensivas. O grande problema dessa taxa de administração é que ela não incide sobre o lucro, ela incide sobre o patrimônio total investido, e é isso que faz corroer absurdamente a sua rentabilidade. Então agora a gente vai fazer a simulaçãozinha aqui com as rentabilidades, taxa de administração. Vamos considerar que o gestor do fundo, ele consegue performar com a carteira do fundo 13,5% ao ano. Só que a taxa de administração é em média 1,9% a 2%. Se a gente considerar aquele primeiro lá que a gente viu, ó lá, aquele ARX Income e Catu, que rendeu algo em torno de 11,38%, já isento das taxas, né? E eu já fiz esse exemplo justamente para casar com a taxa que a gente vai chegar aqui, ó. A taxa real desse fundo de previdência é 13,5%. Porém, incidindo 1,9% de taxa de administração ao ano, ela cai justamente para os 11,38%, que é o que a gente viu aqui. Então a rentabilidade real desse fundo de previdência é justamente 13,5%, o que já perdeu muito para todas as nossas carteiras que a gente montou aqui. Por quê? Justamente por conta daquilo de ficar trocando a carteira, por fazer uma gestão ativa de carteira. Se fosse uma gestão passiva, foi exatamente o que a gente fez aqui, a gente teve uma
performance muito melhor. E essa performance não é a curto prazo, é uma performance de longo prazo, considerando que eu tô gravando esse vídeo num período de coronavírus, onde a gente teve quedas de mais de 30 a 40% na nossa bolsa de valores aqui nas ações. Então, esses valores finais aqui, eles estão comprometidos com uma crise. Se não fosse essa crise, estaria muito, muito, muito acima. Então vamos lá, me empolguei aqui um pouquinho, mas voltando aqui para as taxas. Quando a gente incide essas taxas, olha o que acontece. Sem taxas e com taxas. Vamos ver primeiro o sem taxa. Sem taxas, em 15 anos, com a rentabilidade de 13,5%, a gente teria um retorno de 571%. 100% é o dobro, 200% é o triplo, 300% é o quádruplo, 400% é o quíntuplo, 500% é o sextuplo. Então seria um retorno de 6 vezes e mais um pouquinho de multiplicação patrimonial. Sendo que com as taxas de 1,9% ao ano, essa rentabilidade já cai para 400%, ou seja, uma multiplicação de 5 vezes. Se a gente for ler aqui, ó, já está automatizado também, você tem 71% do que você poderia ter. Ou seja, você tem 29% a menos de dinheiro final na sua conta. Sendo que se você tivesse investido diretamente, sem essas taxas, montando a sua própria carteira, sem depender de um gestor montar para você, com 15 minutinhos por dia durante um mês você estuda e consegue fazer isso, você teria 42% dinheiro a mais na sua conta, gerando uma renda 42% maior para você todos os meses. Inclusive, eu montei uma simulaçãozinha com a carteira número 3 aqui, tá? Só considerando investimentos no Brasil. Só um adendo rápido aqui que eu esqueci de avisar na aula. A carteira simulada 3 aqui que a gente vai fazer agora é considerando que existisse uma previdência privada que simulasse exatamente a mesma rentabilidade que a gente tá vendo na carteira 3, que é algo em torno ali de 23,58% ao ano. O que na prática não acontece, porque a previdência que eu achei que mais rendeu foi 13% ao ano. Então aqui a gente tá bem conservador e considerando que existisse uma previdência que conseguisse performar isso ao longo dos 15 anos. Então eu vou considerar que existiu uma previdência que fez 23,58, o que não aconteceu, e vou incidir taxas sobre essa carteira simulada pra gente ver os resultados. Investindo lá os R$500 por mês, que a gente fez aqui, ó, no comecinho, R$500 por mês por 15 anos, e a gente chegou nos seguintes resultados, ó. Era pra você ter 656 mil na sua conta, que te rende mensalmente 11.700, isso ao longo de 15 anos, mas você tem 463 mil rendendo 8.200 para você. Por quê? Porque você foi desavisado e colocou dinheiro numa previdência sem ter muita noção sobre investimentos. Sendo que eles investiriam nas mesmas coisas que você poderia investir diretamente, ações e tesouro, sem pagar essas taxas de administração. Porém, não para por aí. Aqui deu 29% com 15 anos. Quando a gente aumenta esse tempo, a grande maioria das pessoas, elas começam a pagar uma previdência depois que faz a faculdade e começa a trabalhar, ali em seus 26, 25 anos mais ou menos. Considerando que elas vão se aposentar com 55 anos, vamos subir aqui para 30 anos e ver quantos por cento a menos de dinheiro final você teria. Agora você vai tomar um susto. Agora é o susto. Pode chamar o SAMU. Chama o SAMU que você vai cair aí atrás. Chama o SAMU. Vou colocar em 3, 2, 1, 30%. Você teria 45% menos dinheiro na sua conta. What the fuck? Em 30 anos, investindo R$500 por mês nessa carteira simulada 3, você teria 16 milhões de reais na sua conta, te rendendo ao mês 291 mil reais de salário de aposentadoria para você em 30 anos investindo nessa carteira, sendo que você pegou a previdência, você tem 45% a menos, ou seja, 9 milhões, não é ruim, 9 milhões é show de bola, mas te rendendo 160 mil reais por mês, ou seja, você praticamente colocou pela metade todo o seu dinheiro que você trabalhou a vida inteira para construir, porque você confiou numa previdência. E se você é novo e tá pensando em fazer uma previdência, já sabe, ó, não faz isso com a sua vida. Investe diretamente. Essa taxa de administração, considerando 1,9. Tem previdências de alguns bancos que cobram 3%. Nesse caso, com 3% em 30 anos, você teria 61% menos dinheiro na sua conta. Na prática, ao invés de você ter 16 milhões, você teria 6 milhões de reais na sua conta. Essa taxa, ela destrói os seus investimentos. E olha o tanto de administração que você teria pago nesse caso. 10 milhões de reais em taxas de administração que podiam estar no seu bolso. Isso considerando que a gente está investindo R$500 por mês ao longo de 30 anos numa carteira 3 aqui, ó. 75% ações, 25% tesouro. Agora pensa nos grandes empreendedores que trabalham e ganham líquido ali, 15 mil reais por mês para poder investir, 30 mil, 40 mil.
Por isso que esses caras ficam bilionários, porque eles não investem R$500, eles trabalham o máximo possível, geram o máximo de renda possível com o trabalho deles, e vamos supor que esses caras investem R$15 mil por mês ao longo de 30 anos nessa mesma carteira 3. Olha o patrimônio que os caras teriam, 490 milhões de reais, rendendo por mês 8 milhões e 700 mil reais. Por isso que esses caras andam de jatinho, andam de helicóptero, fazem o que quiserem da vida deles. Mas imagina se esse mesmo cara tivesse investido através de uma previdência. Ele teria pago só em taxa, ao longo dos 30 anos, 300 milhões de reais. Ele teria 61% menos dinheiro na conta dele, 190 milhões. Se você tá vendo esses números e fala, nossa, Lucão, eu nunca vou conseguir investir R$500 por mês, pra mim é muito, eu consigo investir 200, 250, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra você é, não se subestime. A ideia é que cada vez você consiga se especializar mais e ganhar mais dinheiro com o seu trabalho pra você investir o máximo possível. Mas, se mesmo assim você se enquadrar no caso de investir R$200 por mês, vamos fazer uma simulaçãozinha aqui pra você ter uma ideia. Então vamos no horizonte aqui de 15 anos, tá? Investindo R$200 iniciais e mais R$200 por mês, tá? Na previdência privada, nessa carteira aqui, você teria algo em torno de 70 mil reais, que te renderiam algo em torno de R$477 por mês. Já na carteira de 50% ações, 50% Tesouro Selic, ao longo dos últimos 15 anos, você teria 178 mil reais acumulado, que te renderiam em média R$2.600 por mês. Ou seja, nessa carteira aqui já deu muito mais do que você ganharia com a sua própria previdência privada ou usando o INSS. E se a gente leva isso aqui um pouco mais além, para um horizonte um pouco mais longo, aqui eu tô falando de 15 anos, quando a gente leva para 20 anos, essa renda já sobe para R$6.600 por mês, com 450 mil em conta. Se a gente leva isso para 25 anos, olha como vai aumentando. Isso numa carteira mais conservadora, que tem tesouro. Se a gente puxa para as outras carteiras mais seguras, em 25 anos, você consegue justamente ter 1,5 milhão em conta, ganhando 22 mil reais por mês de aposentadoria, quase 23 mil. Mas vamos voltar para a realidade aqui das pessoas, que é investir algo em torno de 500 mil reais por mês. Vou colocar 500 aqui pra gente voltar a fazer as nossas projeções aqui, tá? E seguindo, ó, nessa parte aqui da planilha, deixa eu vir pro outro lado aqui, nessa parte aqui da planilha, eu mostro as rendas mensais de cada caso ao longo de 30 anos investindo também, tá? Ó, a carteira 1, você teria uma rentabilidade de aposentadoria de 5 mil reais, ou seja, você ficou 30 anos pagando 500 reais para receber 5.200, que já é melhor do que a Previdência Social, que é o INSS. Mas na carteira 2, onde a gente tem meio a meio, olha isso aqui, com taxa 39 mil, e sem taxa, se você investisse diretamente, você teria um salário mensal de aposentadoria de 101 mil reais ao longo de 30 anos, considerando que essa rentabilidade seja a mesma, que é comprovado que a longo prazo as ações rendem muito mais do que renda fixa, porque afinal, quem que cria as rendas fixas? São as ações, são as empresas que criam a renda fixa. E elas não criariam se não fosse muito mais vantajoso para elas, né? Então, seria insustentável o capitalismo do jeito que a gente conhece se a renda fixa rendesse mais do que as ações. Ponto. E na carteira 3, se você pagasse a taxa de 3%, você teria justamente 112 mil reais. Mas sem pagar a taxa, você teria 291 mil reais de renda mensal. Isso aqui não é de patrimônio final, isso aqui é de renda mensal. De patrimônio, você teria justamente o que a gente já viu aqui, ó. Tem todas as carteiras com seus respectivos patrimônios acumulados e suas respectivas rendas mensais. Então, na carteira 3, 291 mil reais sem pagar as taxas, justamente aqui, ó. E na carteira 4, que é a que eu recomendo, aqui eu monto para minha vida, que é levando o dinheiro para fora, para o exterior, a gente teria uma renda mensal de 152 mil, mas com muito mais tranquilidade de saber que você não está exposto a um único país, que teoricamente é especulativo a visão global, né? O Brasil é um país um pouco especulativo, é um país que acontece imprevisibilidade. Mas, Lucas, você tá esquecendo do imposto. Eu não estou esquecendo do imposto, eu já ia falar, mas você perguntou antes pra mim. Aqui no final da planilha, aqui é a parte final, existe uma tabela de imposto sobre as previdências privadas, vou até colocar aqui no Google, ó, Previdência Privada Imposto Regressivo, tá? Que é quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga, ó. Vamos pegar uma imagem dela aqui, ó. É justamente essa aqui, tá? Quando a gente fala de renda fixa, a grande maioria dos impostos termina em 15%, porém na Previdência, você tem um desconto acima de 10 anos, se você deixar o dinheiro investido por mais de 10 anos, você vai pagar só 10% de imposto, mas mesmo assim não vale a pena. Vamos olhar aqui, ó, com impostos, ó, carteira 1 incidindo a alíquota de 10%. Você teria nessa mesma carteira 1
R$4.600, ó, aqui sem impostos, tá? R$5.200 por mês, aqui já com os impostos, R$4.600 por mês. Você fala, ah, mas Lucas, o imposto sobre a sua carteira vai ser maior, vai ser de 15%. Sim, só que nem tudo nos investimentos que a gente usou aqui paga o imposto. Só metade dessa carteira paga imposto, porque os dividendos das ações, eles já são isentos de imposto de renda. Então você não paga esse imposto. Mas mesmo assim, vamos considerar um caso que você vai pagar tudo, 15% de imposto sobre tudo, sobre as rendas fixas, sobre o tesouro, sobre as ações. Ainda assim, com a carteira 2, considerando sem taxas, a gente ainda tem R$84.000 de renda mensal. Lembrando, eu tô te falando isso aqui, não é de um ano pro outro. Isso aqui é uma vida construindo. Isso aqui são 30 anos construindo. Só que a diferença é você construir numa previdência privada ou você construir a sua própria carteira. Então aqui, logo na carteira 2, a gente ainda tem uma renda mensal de aposentadoria de R$86.000, o que já é um negócio exorbitante, que a grande maioria das pessoas nunca vai ter isso na vida. Ou vai aposentar pelo teto do INSS, que hoje é algo em torno de R$5.000, ou vai aposentar por uma previdência privada com R$4.000 por mês. O que você quer para sua vida? Saber o que você está fazendo, estudar os investimentos e montar sua carteira, se você gastar um ano da sua vida, ainda valeu a pena, cara. Você vai ganhar R$86.000 por mês de renda. Isso considerando a carteira meio a meio. Se você considerar a carteira que eu quero usar, é uma renda mensal de R$130.000 por mês, usando R$500 ao longo de 30 anos. Lembrando, isso que eu estou mostrando aqui são dados históricos. Provavelmente vai continuar acontecendo isso. Por quê? Porque os fundos de previdência vão continuar mudando a carteira, vão continuar perdendo ativos que tiveram rentabilidades altas e vão continuar cobrando as taxas de administração. Sendo que se você estudar um pouquinho, você consegue burlar tudo isso, fazer você mesmo, investir diretamente na bolsa, investir diretamente em ativos de qualidade e ter justamente essa renda da carteira 4, que é a que eu uso para minha vida. Mas Lucas, e se eu já paguei a previdência, já comecei, já tô usando, o que eu faço agora? Bom, aí tem dois grandes casos que você pode se enquadrar. Ou você começou a pagar faz muito pouco tempo, nesse caso eu já recomendo você simplesmente tentar sacar todo o dinheiro, estudar sobre investimentos de verdade, montar a sua própria carteira sem depender de um gestor fazendo isso para você. Ou você tem o segundo caso, que você já pagou por 20, 25 anos, aí já não compensa mais você sair dela, até porque você já pagou tudo. Mas se você tiver a possibilidade de sair e remanejar todo esse dinheiro para um outro investimento, aí sim, aí vale muito a pena. Levando em consideração aqui que eu nem peguei previdências que a grande maioria das pessoas pegam, que cobra taxa de carregamento, que é logo de cara 10% do seu aporte já pegam para o banco. Vamos supor que você vai investir R$500, 10% de taxa de carregamento, 50% já é do banco. É uma taxa só para você investir, fora a taxa de administração. Então espero que vocês tenham percebido o quão prejudicial é pagar essas taxas de administração, porque ela incide sobre o patrimônio total, e o quão prejudicial é a carteira do fundo ficar sendo trocada a qualquer hora. Na sua carteira você não vai ter esse problema, você não vai ficar trocando os ativos por qualquer coisa. Você vai manter empresas que são saudáveis, que têm resultados, que geram resultados crescentes. Não estou falando de cotação em bolsa, eu estou falando de resultados internos da empresa. Estou falando de ROI, margem líquida, receita líquida, lucro, margem, todo esse tipo de coisa que é o que gera resultados de uma carteira a longo prazo. O negócio que você tem que entender é que a cotação da empresa acompanha o lucro da empresa. Então você tem que olhar os relatórios gerenciais da empresa. Todas as empresas listadas em bolsa têm o site de relação com investidores, onde você consegue olhar todos esses dados. Se você quer aprender mais sobre esses indicadores, assiste esse vídeo aqui ou você baixa aqui embaixo o meu guia gratuito sobre ações, onde basicamente você vai ter uma noção muito melhor sobre o que eu tô falando desses indicadores. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, comenta, manda para aquele seu amigo, mostra esse vídeo pro seu pai, pra sua mãe, porque contra fatos e dados não há argumentos. Se inscreve no canal, Lucas aqui, aquele abraço, valeu, falou, até e bora ficar milionário.